E você pode, ao longo da vida, adquirir auras boas ou ruins, dependendo da sua conduta, dependendo das suas atitudes e os lugares que você frequenta. Mas o que eu vou narrar aqui foi algo que me aconteceu e ainda me atormenta, mesmo tanto tempo depois. Todos nós ficamos tristes quando perdemos alguma pessoa querida. Ou até quando ficamos sabendo de alguma morte de um conhecido, como o caso do apresentador Gugu Liberato, por exemplo. Seja próximo ou não, todos sentimos. Mas quando eu estava lá, naqueles anos, nos meus anos 18, nos meus tempos de 20 anos, um dos meus irmãos faleceu devido a um atropelamento. E o pior, até hoje, eu com 70 ainda me sinto culpado por aquilo. Sei que não tive culpa, sei que foi uma fatalidade, mas nós morávamos com papai e mamãe e sempre tivemos bicicletas, tanto eu quanto os meus irmãos. Eu era amante da velocidade. Eu amava correr nas ruas. Aliás, me quebrei bastante, viu? Me quebrei bastante por causa desse negócio de andar de bicicleta e andar em velocidade. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de correr. Só mesmo quando a idade chegou, é que eu parei, claro. Era um dia de semana. Papai tinha ido trabalhar. Minha mãe estava em casa lavando roupa. E eu fiquei com o meu irmão mais novo, sem fazer nada. Então eu dei a ideia de irmos andar de bicicleta. E assim foi feito. Andamos. E aí eu tive a infeliz ideia de falar pra gente apostar corrida. Enquanto estávamos só andando, tudo bem, mas em algum momento eu tive a infeliz ideia de dizer pro meu irmão pra gente apostar corrida. E ele aceitou. E a gente começou a correr feito dois loucos na nossa rua. Até que ele... Agora, nessa última volta, vamos dar a volta no bairro. Ele falou isso. Quer dizer, na última volta, em vez de a gente ficar correndo na rua, nós vamos dar uma volta no bairro. Quando ele terminou de falar, agora, nesta última volta, vamos dar a volta no bairro, aconteceu. Bum! Um ônibus o pegou em cheio e passou por cima dele. Mas foi tudo tão rápido que eu não tive reação. Quando eu vi aquela cena, a roda passando por cima do meu irmão, ele esbugalhando os olhos que saltaram para fora, meu Deus, eu nunca imaginei ver uma coisa daquelas, meu irmão, e eu que dei a ideia da gente apostar corrida. E aí na última volta ele falou, agora só vai valer uma volta no bairro inteiro. Então, em vez de só na rua, vamos postar corrida no bairro inteiro. E nisso aí, bum! O ônibus o atropelou, passando por cima dele. Foi tudo muito rápido. Aquela cena me deixou simplesmente chocado. Ele morreu instantaneamente. Eu perdi o controle da bicicleta de tão mal que eu fiquei e caí também. Aliás, eu me arrebentei inteiro. Não sabia o que fazer. O motorista do ônibus parou, ficou desesperado. Foi aquela loucura. Um ligando para um, outro ligando para outro, uns ligando para outro, ligando para a polícia, outros para a ambulância. E eu só falava, meu irmãozinho, levanta, meu irmão, levanta, meu irmão, levanta. Mas era tarde demais. Não tinha nada que pudesse ser feito. Só de lembrar disso, eu sinto minhas lágrimas escorrerem no meu rosto.
Só de lembrar, é como se eu revivesse a cena, é como se um filme passasse na minha cabeça. Eu tendo a infeliz ideia de apostar corrida, aí depois nós apostamos corrida pra caramba tal, aí ele falou, vamos agora apostar, mas valendo no bairro inteiro. Quando nisso um ônibus vem e atropela. As únicas coisas que me lembro desse dia foi o atropelamento e a surra que eu levei do meu pai, que me deixou tão machucado. Mas o meu pai bateu. Ele me deixou tão machucado que tirou sangue das minhas costas e me culpou até o último dia de vida dele, que eu fui o culpado por eu ter feito a proposta da corrida de bicicleta, por eu ter proposto isso para o meu irmão. Você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado. Até o último dia da vida dele, ele me culpou. Nunca papai me perdoou, nunca. Eu até entendo que eu não mereço esse perdão mesmo, pela péssima ideia que eu tive. Mas, infelizmente aconteceu. Hoje, aos 70 anos, eu reconheço. A ideia não foi boa, mas eu também não tive culpa do que aconteceu. No dia seguinte, a cena do meu irmão sendo atropelado, os olhos saltando da cabeça, aquilo não saía de mim. Quer dizer, naquele choque, eu fiquei anestesiado. Mas no dia seguinte, sabe, aquela imagem, o ônibus passando por cima. Olha, ninguém tem ideia de como isso é feio, como isso é ruim, como isso, sabe, os olhos se esbugalhando. Eu fiquei traumatizado. Não saíam aquelas imagens da minha cabeça. Quero salientar que mesmo com a morte do meu irmão, meu pai me obrigou a ir para a escola no outro dia. Mesmo com a morte do meu irmão, ele me obrigou a ir para a escola. Só que mais tarde, naquele dia, na hora de dormir, eu não tirava o meu irmão da cabeça. E chorava baixinho no travesseiro, pela perda do meu irmão, pelo meu irmão ter sido morto naquele atropelamento e já ter sido sepultado. E principalmente aquela cena do ônibus passando por cima e os olhos dele saltando assim, desbugalhados. Eu só sei que na hora de dormir, que eu não tirava meu irmão da cabeça e chorava baixinho no travesseiro, até que eu senti alguém subir na minha cama e pisou em cima do meu pé. Era gelado, muito gelado. E eu, por sua vez, eu fiquei congelado de medo. Se aproximou essa coisa que pisou no meu pé, subiu na minha cama e se aproximou de mim e bem próximo do meu ouvido falou: não se sinta culpado, irmão, eu estarei sempre com você, eu te amo, só peço que pare de chorar, porque assim você me deixa mais triste ainda deste lado, e isso vai me obrigar a visitar você muitas vezes aqui. Por favor, meu irmão, por favor, para de chorar, para de se sentir culpado, senão isso me obriga a vir aqui visitar você todos os dias. No mesmo instante, depois de eu ter ouvido essa coisa assim falando, o peso saiu de mim, porque o peso ficou pisando em mim e a pessoa ficou pisando em mim, será o espírito, e aí veio cochichar no meu ouvido. Eu sinceramente não sabia o que fazer, eu não sabia se chorava, eu não sabia se chamava os meus pais, eu não sabia se saía correndo, se eu gritava. Eu passei a noite toda acordado. E assim, os meus dias foram passando, os anos foram passando, e com o tempo passando eu fui perdendo um, fui perdendo o outro, tias, tios, avô, avó, avós, minha mãe, meu pai.
E posso dizer que cada um que morria, lá vinha a silhueta da pessoa falar comigo ou se aproximar de mim, me deixando claro que mesmo do outro lado, eles também sentem e sofrem. E procuram mostrar pra gente que não é bom ficarmos tristes com suas partidas, chorosos, desesperados porque foram embora, porque partiram. Hoje, na idade em que eu me encontro, eu vejo a morte como uma passagem para um outro plano, provavelmente melhor que o nosso, é o que eu imagino. Então, o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Eu me sentindo culpado, chorando a morte do meu irmão, quando naquela noite ele vem, pisa sobre mim com aquele pé gelado e depois se aproxima e pede para que eu não me sinta culpado. Irmão, eu estarei sempre com você, eu te amo. Só peço que pare de chorar, porque assim você me deixa mais triste ainda deste lado. E isso vai me obrigar a visitar você aqui mais vezes. Pare, meu irmão. Pare. Não se sinta culpado. Não sofra. Não chore tanto. Hoje, eu vejo a morte como uma passagem para um outro plano, provavelmente melhor que o nosso. Eu escrevi essa carta de saudade para dizer às pessoas que parem de sofrer por seus entes queridos que partiram. Parem de chorar pelas pessoas que infelizmente foram embora deste mundo. Mas elas estão em outro lugar, em outro mundo. Parem de chorar, porque as nossas lágrimas, a nossa tristeza, fere muito os que estão do outro lado. E eles se sentem impotentes por não conseguirem se comunicar com a gente. No meu caso, o meu irmão se comunicou. No meu caso, o meu irmão conseguiu se comunicar comigo. Eu que carregava sempre dentro de mim aquele complexo de culpa. E o meu pai, que não me perdoou até o último instante da vida dele, dizendo que eu fui o culpado da morte do meu irmão. E fora a cena que eu assisti, aquilo que eu vi, meu irmão então se preocupou comigo lá no lugar onde ele está, no lugar onde que se encontra, e veio até a mim naquela noite. E veio comigo aquela noite. Eu de repente senti alguém subir na minha cama, ou alguma coisa subir na minha cama, pisou em cima do meu pé, era muito gelado. Eu congelei de medo, se aproximou de mim e bem pertinho do meu ouvido falou quase como cochichando: não se sinta culpado, irmão, eu estarei sempre com você, eu te amo, só peço que pare de chorar, porque assim você me deixa mais triste ainda deste lado, e isso vai me obrigar a visitar você aqui mais vezes. Por favor, meu irmão, pare de chorar. Quanto mais você sofre, quanto mais você chora, mais você me faz sofrer também, aqui deste lado, onde eu estou, onde eu me encontro. Eu só sei que a partir daí me lembrei muito daquela frase de Santo Agostinho: saudade sim,
tristeza não. Saudade sim, tristeza não. A saudade continua até os dias de hoje. Mas depois do que meu irmão apareceu e me falou, para de se sentir culpado. Quanto mais você chora, mais você faz eu sofrer, eu vou ter que voltar mais vezes aqui. Então, eu entendi o que ele me pediu. E parei de me censurar, de me acusar. Embora meu pai até o último dia da sua vida ainda me acusasse da morte do meu irmão, mas eu parei de me acusar. Poxa, qual a criança que não fala para outra, vamos apostar corrida? Agora você vai imaginar que nessa de apostar corrida lá na frente, um ônibus vai bater na outra pessoa, vai no teu irmão e matar? Então eu parei de deixar de me sentir culpado e passei a ter uma vida mais leve, uma vida mais calma, mais tranquila. Principalmente a partir daquele momento que naquela noite ele vem, pisa em meu pé, um gelo, uma pedra de gelo, e depois se abaixa e cochicha no meu ouvido que eu parasse de chorar, que eu parasse de sofrer, que eu parasse de me culpar, porque eu não tinha culpa de nada. Então, a partir daí, comecei a viver mais livre, mais leve, sem aquela culpa, muito embora com muita saudade mesmo, mas entendendo que eu não tive culpa. Saudade sim, tristeza não. Que Deus os ilumine. Eu sou Benedito, 70 anos. Quem escreve essa carta é o meu genro René, pois venho de uma época que não existiam computadores. Tento me familiarizar com essa idade, com isso pedi a ele que redigisse, mas mesmo assim pedi a ele que redigisse essa carta da minha vida. Meu irmão, descanse em paz. Você já está descansando, porque desde então que você surgiu naquela noite, nunca mais você voltou. Nunca mais você retornou. Por isso eu digo, que saudade de você, irmão. E que bom que você encontrou a paz do outro lado, onde você se encontra. Que bom que do outro lado você pôde e pode descansar em paz. Tristeza sim, melhor dizendo. Saudade sim, tristeza não. Essa é uma frase muito usada pelo Padre Marcelo e que é de Santo Agostinho. Saudade sim, tristeza não. Quanto mais você pensa, quanto mais você sofre, mais também aquele espírito do outro lado sofre e padece, a ponto de ter falado para o Benedito: senão eu terei que voltar outras vezes. E a partir daí a vida mudou. Entendeu uma verdade: não tinha culpa. As pessoas às vezes se sentem culpadas sem que elas tenham culpa, até porque o pai o culpou até o último dia da vida. Sim. Saudade sim, tristeza não. E complexo de culpa também não.